Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é arquivo de configuração app config. Beleza, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o arquivo de configuração app config. A gente vai criar um arquivo para que a gente tenha uma chave de conexão nesse arquivo, apontando para o nosso banco de dados milhagem.sqlite. E por que disso, né? Por que desse objetivo, né? Porque à medida que você cria um arquivo de configuração dentro de uma solution, dentro de um projeto, você pode, se necessário, trocar o local desse arquivo de banco de dados, e ao trocar esse local, você simplesmente viria aqui, determinando aqui o local onde o seu arquivo de banco se encontra. Beleza? Então é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto, mas um vídeo de extrema importância para a gente poder entender por que desses arquivos aqui. Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, deixa o like, galera, para fortalecer a nossa viagem aí Deixa o like, galera, para fortalecer a nossa viagem aí para programar. É só começar. Vocês me ajudam muito. Eu estou extremamente grato a vocês que já estão comigo e têm divulgado o canal, têm feito a divulgação dessa viagem aí pelo YouTube. Beleza? Bom, então vamos lá. Como que eu criei esse arquivo aqui, né? Esse arquivo de configuração, como que ele foi criado? Percebam o seguinte, eu vou dar aqui vou aproximar aqui para que vocês possam ver. Percebam que eu criei um arquivo chamado appconfig, que se encontra na camada mais alta da aplicação, né? Que se encontra aqui em milhagem Windows Forms. Beleza? Nós não tínhamos esse arquivo, né, até agora. Até agora nós não tínhamos um arquivo de configuração. E como eu estava explicando no início desse vídeo, por que desse arquivo, né? Qual é a importância desse arquivo? Todo arquivo appconfig, ele contém informações de configuração da solution ou de um determinado projeto dentro da solution. Entre outras coisas, você pode determinar o caminho do seu banco de dados. Tá? Mas é claro que existem arquivos de configuração muito mais complexos, muito maiores do que esses que a gente está criando aqui. Se você tiver uma aplicação web, por exemplo, o seu arquivo config vai ser um webconfig, por exemplo, não appconfig, ele vai ser um webconfig, e com certeza ele vai ter muito mais informações que esse que nós estamos criando aqui agora. Como que eu fiz para criar esse arquivo, né? Eu cliquei com o botão direito aqui na camada, dei um add, new item, tá certo? E aí, nesse new item que ele vai abrir aqui para gente, eu criei aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho aqui, para vocês poderem ver. Eu criei aqui um arquivo XML file. Nomeei esse arquivo como app.config, que é o nome que está, né? Vamos aproximar de novo aqui. É o nome que está aqui, app.config, então dei esse nome aqui. E coloquei aqui na camada da aplicação, beleza? Tem algumas solutions que você cria, principalmente console, tá? Que já vem com esse appconfig pronto. Mas se você precisar criar dessa maneira que você vai criar aí um arquivo appconfig no VB, beleza? Bom, por que esse arquivo ele foi criado na camada de apresentação? É porque ela é a principal camada, né? Ela é a principal camada. E vejam aqui, pessoal, esse é o conteúdo, tá certo? Esse é o conteúdo do nosso arquivo appconfig. Esse conteúdo é o seguinte, olha só, você vai começar um XML, né? Como a gente está fazendo aqui, vai colocar essas chaves, então assim, vocês podem criar esse arquivo aí, tá? Lembrando que é necessário você ter aqui um provider name,
você vai utilizar o system.data.sqlite, tá? É importante você colocar esse provider name aqui e você tem uma chave de conexão que é a connection string. A connection string vai ser data source é igual ao caminho físico do seu banco, né? Lembra quando a gente criou o banco fisicamente lá usando, né, o gerenciador de banco de dados? Então você vai criar esse caminho aqui. O meu vai estar nesse caminho, tá vendo? Milhagem VB, desculpa, milhagem Windows Forms, barra banco de dados, barra milhagem.sqlite, que é o número do banco, versão 3. Fecha o par da connection string, fecha o par do configuration, tá? Então, é o que eu disse para vocês. Qual que é o objetivo desse arquivo aqui? No nosso caso, pessoal, é determinar o caminho físico do nosso banco, tá? Então, explicando novamente, por que eu crio um arquivo de configuração onde eu posso... muito importante, né? Uma coisa que eu não falei aqui, não poderia deixar de falar. Tem a chave, que é o add name, né? Que eu estou chamando de com.bd, beleza? Estou chamando isso aqui de com.bd. Essa chave ela vai ser importante porque a nossa aplicação, a nossa classe de conexão com o banco de dados, ela vai ler essa chave desse arquivo para conseguir encontrar o banco no caminho que ele está, beleza? Então é isso que essa chave vai fazer. A nossa aplicação, a classe que vai conectar com o banco de dados, ela vai ler esse caminho e encontrando o banco, ela vai então conseguir conectar nesse banco, beleza? Então voltando ao que eu estava dizendo, por que determinar o caminho físico de um arquivo de configuração? Pensa no ambiente produtivo de uma empresa. Você tem um servidor de banco de dados. Esse servidor de banco de dados ele tem um nome físico. Ele tem um caminho físico, ele tem um IP, por exemplo, né? Então você vai permitir que a sua aplicação ela acesse esse banco de dados remotamente. Os usuários não vão estar na mesma máquina, porque a máquina é um servidor e cada usuário vai acessar da sua estação de trabalho, da sua máquina, né? Então, o que acontece? Para que você possa acessar esse banco remotamente através das estações de trabalho, ele tem que estar num servidor. Vai que por algum motivo, alguma mudança programada ou algo, até mesmo algum problema de degradação no ambiente, você precisa mudar esse servidor de banco de dados. Ou você teve um problema no ambiente produtivo e vai precisar colocar ali o seu servidor de backup por algumas horas. Se essa conexão, se esse caminho ele está fixo dentro da sua aplicação, que é o que a gente chama de hard code, né, que não é o recomendável, se eu coloco esse arquivo, esse caminho fixo dentro da minha aplicação, dentro do meu arquivo de conexão, com a classe de conexão, fatalmente o que vai acontecer? Eu vou ter que alterar toda a minha aplicação. Se eu tenho, por exemplo, 10 aplicações com um caminho fixo dentro dela, eu vou ter que alterar todas essas aplicações para que eu volte a ter o meu ambiente produtivo funcionando. Imagina o caos que isso gera, né? Você tem que gerar novas versões no ambiente produtivo, fazer deploy dessas versões, enfim, isso é inviável. Então, por isso que a gente cria um arquivo app.config determinando qual é o caminho do banco de dados. Se tiver algum problema de configuração nesse servidor de banco, aonde esse banco está, é só vir aqui, pessoal, e trocar o caminho e a aplicação vai entender isso automaticamente. Ou seja, é muito mais fácil, é muito menos doloroso eu alterar esse caminho no arquivo de configuração do que ter isso fixo em várias classes dentro da minha aplicação e ter que parar todas as aplicações e gerar novas versões. Aí depois, na hora que voltar, eu vou ter que
desfazer o que eu fiz, tá? Então, por isso que a gente trabalha com arquivo de configuração. Eu sei que a maioria aqui talvez tenha esse conhecimento, mas como a gente faz aqui os vídeos para o canal voltados para cada nível de aprendizagem, né? A gente pode ter aqui um desenvolvedor, um analista iniciante. Então, está explicado aqui essas chaves. Essa aula de hoje a gente está preparando aqui nada mais, nada menos a conexão do nosso banco de dados para que na próxima aula a gente fale das classes de conexão que eu até já comecei a criar aqui. Vou explicar para vocês na próxima aula. Beleza, galera? Então, como eu disse, esse vídeo de hoje era um vídeo curto, um vídeo rápido, só para a gente entender o que são os arquivos de configuração. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Peço desculpas por não estar com a câmera neste vídeo também. Mas é isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.